Oi, pessoal! Nessa edição, José Gozzi conversa com a nova presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu sou Mariana Oliveira e está começando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Oi, pessoal! Hoje temos aqui no estúdio uma amiga lutadora pelo serviço público de muitos anos e que foi secretária da nossa federação, hoje eleita presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça, Maricléia Real. Tudo bem, Maricléia? Tudo bem, muito prazer. Olha, obrigada pelo convite aos telespectadores, aos servidores públicos que nos assistem. É uma grande honra voltar a lutar, militar nesse serviço público, tentar fazer alguma coisa de qualidade para o cidadão que paga os impostos e paga nosso salário. Pois é, você ficou um bom tempo fora aí, você andou passeando, conhecendo outras regiões do Brasil. E aí, como é que aconteceu a sua volta para a luta? Olha, a minha volta para São Paulo aconteceu porque as netas voltaram para São Paulo. Você tinha razão quando você dizia, você vai viajar por aí, mas você não vai aguentar ficar longe das netas, você vai acabar voltando. Voltei por isso mesmo. Mas para a luta, primeiro porque eu me sentia, parece que faltava alguma coisa na minha vida depois que eu me aposentei e tinha o meu tempo livre para fazer só outras coisas. E depois porque um grupo de assistentes sociais e psicólogos do tribunal me procurou dizendo, olha, nós queremos montar uma chapa, queremos fazer diferente a administração da entidade, queremos voltar para a base, temos muita garra, temos muita vontade e pouca experiência. Ou seja, volta para cá, Maricléia, para de passear e vamos trabalhar, Maricléia. Isso, e mais ou menos isso. Maricléia, fala um pouquinho da entidade, da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos. Foi criada há 25 anos, em agosto agora, 25 anos que a entidade foi fundada. E eu fui a presidente da diretoria provisória, né? Na época nós fizemos uma assembleia de fundação, bastante significativa na época, organizamos, fizemos um estatuto extremamente democrático, baseado na época na Associação Nacional de Assistentes Sociais, que a gente chamava de ANAS, que hoje está um pouco defasado, que a gente tem que dar uma repaginada, como se diz hoje, né? A gente tem que modernizar. Mas é uma entidade que nesses 25 anos nunca esteve fora da luta do judiciário, né? Sempre lutando muito por condições de trabalho, por contratação de funcionário, por salário, por equiparações, por formação para um atendimento mais humanizado e mais célere da população. Então é uma entidade que nunca esteve fora da luta dos assistentes sociais e psicólogos e do judiciário. Eu queria que você explicasse um pouco para o nosso espectador o que é ser assistente social e o que é ser psicólogo no judiciário. Tá. Olha, nós somos oficialmente assessores do juiz. Trabalhamos diretamente com os juízes, sejam nas varas de infância, nas varas de família ou nas varas de atendimento especial ao adolescente em conflito com a lei. E trabalhamos no atendimento direto com a população e trabalhamos muito com as redes de assistência social dos municípios. Então, hoje o Conselho Tutelar faz o acolhimento da criança. Antigamente éramos nós só que fazíamos, mas após esse acolhimento, esse processo se transforma em um processo na vara da infância, em que o assistente social vai acompanhar, vai ver se essa família consegue se estruturar para receber essa criança de volta, nos casos de que é uma família desestruturada, nos casos em que é denúncia de maus tratos ou de negligência. Nas varas de especial, isso na capital tem vara especial, porque o assistente social e o psicólogo do interior, ele faz tudo, ele trabalha em todas as áreas, ele atende absolutamente tudo.
Então não é setorizado como na capital é. E nas varas de família, nós associamos, tanto o assistente social quanto o psicólogo, fazemos laudos periciais para o juízo formar uma opinião sobre guarda de criança e adolescente, regulamentação de visitas. Trabalhamos em casos de tutelas, que são aqueles que os pais faleceram e precisa passar uma tutela para alguém da família. Nos casos de curatela, que é quando um maior de idade, mas que não tem condições de gerir a própria vida, precisa de alguém para receber a sua pensão, para comprar os seus remédios, para pagar as suas contas. Basicamente, esta é a nossa função. Na verdade, vocês estruturam a situação para que o juiz possa decidir. Exato. O juiz e o promotor se baseiam nos nossos laudos para decidir se uma criança fica ou com o pai ou com a mãe, ou se é uma guarda compartilhada, ou é com uma avó. Goze, uma coisa que eu fui percebendo, eu fiquei 36 anos e meio na ativa, né? Desses 36, eu fiquei 6 afastada direto na federação. E voltei e fiquei mais 2 anos trabalhando antes de me aposentar. E você sabe que nesses 36 anos a sociedade muda demais, as demandas mudam demais. E o que eu percebi quando eu voltei por último agora, é que os pedidos de guarda, quando era dentro da própria família, aqui na região do centro onde eu trabalhava, mudou completamente. Não era mais aquela mãe que saía de casa por um ou outro motivo. Muita mãe detida. Os avós pedindo guarda, porque esta mãe foi levar alguma coisa que o companheiro dela precisava na cadeia, porque senão ele seria morto, foi presa por causa disso. Nossa, essa é uma coisa que você recolocasse, inclusive, porque para mim, por exemplo, é uma novidade. Novidade. Quer dizer que a maior parte das crianças que estão aí precisando de uma decisão do juiz, a maior parte é de mães presas. Não. A maior parte dos termos de guarda que fazia aqui no centro, dos avós que pediam. É uma parcela pequena. Mas antigamente não existia essa demanda de que a mãe foi... Não, a mãe tinha saído de casa, a mãe tinha ido morar com outro companheiro, ou a mãe faleceu, ou a mãe que tinha algum problema psiquiátrico, ou mesmo que usava droga e ficava na rua. E hoje acrescentou a mãe presa. Hoje acrescentou essa mãe detida que antigamente não existia. Então, assim, o nosso atendimento vai variando e vai mudando conforme a demanda da sociedade. E graças a Deus, e há muita luta dessa entidade que hoje eu presido, que nós conseguimos com que o tribunal criasse o núcleo, né? O núcleo de que dá a formação para os assistentes sociais e psicólogos, para o estado inteiro, para a gente ir se reciclando para poder atender as demandas dessa sociedade. Então, tocando nesse ponto, uma coisa é ser assistente social, uma coisa é ser psicólogo. Agora, existe uma preparação para o trabalho no judiciário. Existe. Qual é a grande diferença no judiciário? Existe. Então, primeiro porque são os termos, né? São os termos, você tem que aprender o andamento processual, você tem que aprender a linguagem jurídica, sem perder de foco a nossa formação teórico-profissional, que é aquela de melhor atender a população, porque o assistente social, a formação dele é baseado na inclusão da população que precisa, daquela que é excluída de absolutamente tudo. E eu costumo dizer, e o psicólogo que atende no social também, é a inclusão e a ver as necessidades dessa criança, desse adolescente e dessa família, porque quando uma família procura o tribunal, é porque a coisa foi de tal forma desestruturada dentro da família, que eu falo que só bate na porta do judiciário como se fosse uma UTI. Quando você, dentro da sua família, dentro da sua comunidade, você não conseguiu lidar com aquele problema. Veja bem, hoje os juízes têm assistentes jurídicos, né? Tem. Todo juiz tem assistente jurídico.
Com isso que você está colocando, com a importância do assistente social, do psicólogo, no Poder Judiciário, cada juiz também tem o seu assistente social e o seu psicólogo? Olha, deveria ter até mais. Na verdade, antigamente a gente tinha na capital, depois foi para as circunscrições. Hoje nós não temos psicólogo em todas as cidades, é uma luta muito grande da ASP. O psicólogo fica na sede da comarca. E aí ele tem que se deslocar para aquelas cidades, 4, 5 cidades da região, para trabalhar. É humanamente impossível. O assistente social, agora nós temos graças a uma luta conjunta que a ASP participou muito, o Instituto de Remoção. Houve um concurso para assistentes sociais e psicólogos que serão admitidos agora. Então, precede a remoção desses técnicos. Então, eu sei, por exemplo, e tem vaga em uma cidade, e aí alguém que é sozinho aqui, que consegue reunir os quesitos para se transferir para lá vai, e essa cidade fica sem ninguém, porque não estava previsto que ficaria alguém naquela vaga. Nós temos uma defasagem imensa, que hoje nós ainda não sabemos qual é. Nós sabemos que o núcleo, há alguns anos, fez esse levantamento. Eu já tenho uma reunião marcada com o núcleo para quinta-feira, para nós retomarmos e atualizarmos esse estudo. Demanda, população versus número de processos versus técnicos de cada região. Pessoal, em julho, a palavra de ordem é solidariedade. A campanha do Agasalho 2017 está quase no fim, mas ainda dá tempo de ajudar a quem precisa. O Poupa Tempo está reforçando todos os pedidos a todos os colaboradores e usuários para alcançar a meta de mais de 300 mil peças doadas à campanha. Até agora, já foram recebidas 140 mil doações, entre roupas, agasalhos e cobertores que serão repassadas a entidades da assistência social no estado. Lembrando que tudo precisa estar em bom estado, tá bom? No portal do Poupa Tempo você encontra o posto mais próximo de você. Voltamos à entrevista de Maricler Real, presidente da ASP TJSP. A Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos une duas categorias. Duas. Assistentes sociais e psicólogos. Inédito. Inédito. E também, porque poderia ser uma associação de psicólogos e assistente social. Poderia. Mas o trabalho de vocês é tão conjunto na vara, tão conjunto quando está organizando. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa união do psicólogo e do assistente social nas varas. Vou te falar mais. Nós demoramos 10 anos quase discutindo, Discutindo isso até a gente conseguir chegar num consenso de que era a forma de nos unir cada vez mais e de fortalecer as duas categorias. O nosso trabalho é conjunto, algumas equipes conseguem fazer o atendimento junto e depende muito da estrutura física de cada prédio. Eu vou falar para você, eu já cheguei a atender embaixo de escada em fórum no interior. Sabe aquele vãozinho da escada que tinha uma portinha assim? Botaram uma mesinha ali. Aí o dia que eu falei, gente, é muito insalubre. As pessoas que eu atendo não conseguem respirar, que aí me botaram para atender no salão do júri. Então eu passei de uma portinha de 25 por não sei o quê para um salão imenso do júri. Então ainda existe muitos lugares no interior em que a estrutura física é inadequada. Eu fui em Santo Amaro fazer campanha, um dos lugares que eu fui, Santo Amaro. Aquilo foi reformado e continua inadequado como era há 30 anos atrás. A reprodução do espaço físico que não facilita um atendimento. Primeiro, o nosso atendimento é sigiloso. Quem está na sala de espera não pode ouvir o que você está conversando. É reservado. Não pode ouvir o que está acontecendo aqui. Quem está sendo atendido na sala do lado não pode ouvir o que está sendo discutido aqui. Então, a nossa condição de trabalho, que é uma briga de 25 anos, evidente que foi melhorando ao longo desses 25 anos. Porém, ainda não é o adequado. É uma luta permanente, eu acredito, Gozi. E o relacionamento do assistente social e do psicólogo com o juiz? Porque juiz
é ali em cima da lei, e vocês estão fora disso. Na verdade, vocês estão falando de um ser humano, estão tratando um ser humano. Isso. Como é que é essa relação entre quem trata do ser humano e quem trata da frieza da lei? Olha, depende muito, eu acho, como em todo lugar, depende de cada juiz, né? Eu já trabalhei com juízes que eu tinha que fazer só o por escrito e já trabalhei com juízes que dizia: Marie Claire, a porta está aberta, você bata, entre a hora que você quiser, porque nós vamos discutir cada caso que você precisar. Então isso continua se reproduzindo. Ainda existe muito assédio moral. É juiz que acha que ele determina para você o que é que você tem que fazer. Não, ele tem que dizer para você fazer um estudo social, um estudo psicológico. A metodologia, a instrumentalização do que vai ser usado, é o técnico quem decide em cima de cada caso. Então não é para o juiz escrever, realize uma visita domiciliar. Não, a visita domiciliar vai ser usada como instrumental para o meu estudo. Eu é que vou ver da necessidade de eu fazer ou não, se eu vou fazer duas, se eu vou na escola, se eu vou falar com o vizinho, se eu vou falar com a avó. É o técnico que tem que determinar quais são os instrumentais que ele vai usar. Qual é o caminho? Qual é o caminho. E, por outro lado, tem outros que não, que são mais abertos, que entendem. E eles passam por treinamento. Tem um setor onde o serviço social psicológico do tribunal, onde os juízes passam por treinamento, é o vocacional. Eles passam por treinamento, eles vão aprender a lidar com não só com o assistente social e psicólogo, mas com todos os funcionários, com a população. Goze, a gente tem que entender que tem juiz que nunca andou de ônibus, que ele não sabe como é difícil para uma pessoa que vem da cidade de Tiradentes para ser atendido aqui, e que se não conseguir falar com a gente e vai embora, ele não vai ter dinheiro para vir no outro dia. Que criança que é feito... você manda buscar coercitivamente uma mãe que vem com 5 filhos, você enfia no carro do tribunal e traz, essas crianças vão ficar lá 3, 4 horas esperando, vão estar com fome, e na hora que você falar para ela pode ir embora, ela não tem o dinheiro da condição para ir embora. Então tem juiz que não nasceu nessa realidade, é a grande maioria. A gente coloca, às vezes, o juiz que toma posse logo depois de formado, a idade dele é uma idade ainda relativamente pouca jovem, vivência, pouca vivência. E ele vai trabalhar com assistente social e psicólogo com conhecimento, com uma vivência humana muito maior que ele. É um conhecimento profundo da sociedade, porque eu acho que o mais importante para a gente qual é a realidade desta pessoa para ela. Porque eu lido com uma dificuldade de uma forma, porque eu tenho um tipo de estrutura emocional, financeira, psicológica, você também. E assim todas as pessoas, cada um lida de uma forma diferente com a perda, com a dor, né? Então, por que a gente tem tanta gente morando na rua? Não é só por uma questão financeira, porque por que essa pessoa foi para a rua primeiro? Então, existem estudos profundíssimos sobre isso. Cada um tem uma forma de lidar com essa situação. E o que a gente tem que entender é que não existe uma tabelinha que eu coloco a pessoa lá e ela tem que agir de determinada forma. Cada um sente e reage de uma forma. E o que eu tenho que respeitar a forma de cada um e ver quais são os instrumentais que eu tenho para tentar incluir essa pessoa de alguma forma. E vou dizer para você, por mais que as nossas leis sejam maravilhosas, elas nunca são implementadas da forma que está na lei. Veja o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho que ter políticas públicas oferecidas pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal, que não são implementadas. E aí eu fico sem a retaguarda que eu preciso para que aquela família se reestruture. Então, falando em família, como o assistente social e o psicólogo é recebido pela família? Porque vocês vão em casas da periferia, vocês vão às vezes em favelas, vocês vão às vezes até nos jardins, no Morumbi. No Morumbi também. Com todos, e pessoal de rua também. Também, porque tem criança. Como vocês são recebidos na família? Olha,
raramente nós não somos muito bem recebidos. Até porque a gente vai com o intuito de tentar solucionar algum problema, de tentar dar uma retaguarda para essa família, de tentar auxiliar o juiz a resolver um problema onde eles foram procurar uma ajuda. Então, é muito difícil a gente não ser bem recebido. Mas, por exemplo, aqui no Fórum João Mendes, que nós estamos do lado do João Mendes, nós temos cortiço, nós temos favelas, nós temos casa de classe média, nós atendemos os jardins também, a favela do Moinho e a Avenida Paulista. Então, nós temos uma gama diferenciada na sociedade, mas nós invariavelmente somos muito bem recebidos, sim. Bem, vocês têm você falou de um concurso que está saindo agora. O concurso é para chamar muito menos, um número muito menor do que vocês precisam. Por favor. Qual é não sabemos qual é a demanda. Nós não sabemos qual é a demanda, mas nós até o final do ano nós vamos fazer um levantamento, nós vamos saber quanto falta em cada um. Mas com certeza absoluta não tem um único fórum no estado de São Paulo onde o número de assistentes sociais e psicólogos seja o ideal. Não existe. E mais que isso, nós somos o segundo estado mais mal pago dentro dos tribunais de justiça do Brasil inteiro. Puxa, eu ia dizer que vocês estão assessorando o juiz, estão ali perto do juiz. Estamos. Tem um salário razoável, bom pelo menos. Estamos. Mas é o segundo pior salário do país. Imagina, e olha, nós não temos a segunda pior arrecadação no estado de São Paulo. Mas, invariavelmente, você sabe até melhor do que eu, a gente chega para negociar no tribunal e a resposta é: o governador cortou o orçamento, a Assembleia cortou o orçamento, o secretário do Estado de Finanças disse que vai tirar 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, não tem reajuste esse ano, não dá para fazer nada. E mas invariavelmente as famílias aumentam. Não diminuíram, não aumentam. E olha, Gozi, independentemente do que as pessoas politicamente se alinhem, nós havíamos tido uma diminuição do nível de pobreza das famílias. Nós tínhamos famílias que antes não comiam, que estavam comendo e que voltaram a não poder comer de novo. E estão piorando. E isso só vai desaguar mais no Tribunal de Justiça. Quando a gente fala em mulher, quando a gente fala em trabalhadora rural, quando a gente fala em servidora pública, quando a gente fala na faxineira, é um desmonte da Previdência. Nós sabemos que países que fizeram isso, como o Chile, hoje estão à deriva ali na questão da Previdência. E nós viemos reafirmar, nós estamos nessa luta, nós estamos juntos e vamos fazer aquilo que nós pudermos para barrar mais essa reforma que vem para aniquilar com a classe trabalhadora no Brasil. Pois é, cidadão, pois é, servidor público. Na nossa conversa de hoje com a Maricléia Real, presidente da Associação das Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça, acho que deixamos claro, a Maricléia deixou claro para vocês qual é esse grande trabalho das assistentes sociais e dos psicólogos no Tribunal de Justiça. Até o próximo programa. Bom, e o noticiário de hoje a gente começa com o Tribunal de Justiça. A construção do Fórum de Bauru está na lista de obras prioritárias de 2018. Pois é, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Dimas Mascaretti, assumiu o compromisso de incluir a obra nos investimentos que serão encaminhados ao governo do Estado para o ano que vem. Ainda de acordo com o presidente, a cidade tem a área destinada e aprovada para receber as construções, e o Tribunal de Justiça tem autonomia para definir a prioridade. O próximo passo é a inclusão de recursos no orçamento da Secretaria de Justiça. Bom, e a falta de policiais civis em Leme, interior do estado, tem tirado o sossego dos moradores. A cidade tem um dos maiores déficits do estado. São 25 policiais na ativa, quando o ideal seriam 49.
Um comerciante da região foi vítima de 14 assaltos, 11 deles em seu estabelecimento e 3 em sua residência. A Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que nomeou novos profissionais, mas não divulgou para quais cidades eles serão enviados. Mas é importante lembrar que o estado inteiro sofre com esse problema. Só que em São Paulo faltam 9.000 policiais civis para investigar os casos. E falando em governo estadual, aqui em São Paulo começaram os testes para o home office no serviço público. O decreto que cria regras, para o trabalho em casa no funcionalismo foi sancionado e as experiências já estão acontecendo na Secretaria da Fazenda e na Procuradoria-Geral do Estado. Segundo o governo, o objetivo é reduzir custos fixos, como manutenção de escritório, energia elétrica, água, transporte e alimentação. O projeto piloto deve durar 8 meses nas cidades de Bauru, Campinas e São Paulo. Bom, a gente pode considerar que esse teste, como eles preferem chamar, é o primeiro efeito da reforma trabalhista batendo na porta do cidadão e ameaçando os direitos previstos na Constituição. E para finalizar o noticiário de hoje, uma atualização rápida sobre a reforma da Previdência. O recesso do Congresso Nacional começou oficialmente na última segunda-feira, dia 17, e o governo federal pretendia votar a PEC 287 ainda no primeiro semestre, mas, com medo de não conseguir os 308 votos para aprovar no plenário, o governo decidiu adiar a votação. Com a apresentação da denúncia de corrupção passiva contra Michel Temer, a reforma da Previdência ficou em segundo plano. Porém, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu declarações de que após a votação da denúncia contra o Temer, a reforma irá para a tramitação. Bom, esse foi o nosso Cidadania e Serviço Público de hoje, mas você sabe que pode entrar em contato com a gente pelo site www.fespesp.org.br ou acessando as nossas mídias sociais. Procure FESPESP no Instagram ou no Facebook e mande comentários, mande suas dúvidas ou sugestões para os próximos programas. Essa edição você assiste amanhã no nosso canal no YouTube, o endereço está aqui embaixo. E semana que vem eu estou de volta, às 9 da noite, atualizando você sobre as últimas notícias do serviço público. Muito obrigada pela companhia, uma ótima semana e até mais.